Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, tags, fidelidade, VPN chinesas e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. O Gordo Geek no Twitter levantou um ponto interessante das tags de pedágio. Falando, poxa vida, o C6 aqui é gratuito, mas acaba sendo um cartão de débito que tem acesso à sua conta e é facilmente clonável, entre aspas. Esse é um bom ponto. Quando você está pagando pelo cartão de crédito, você tem uma camada de proteção. Eu posso não pagar o cartão de crédito. Tive qualquer problema com a tag, posso ligar lá para a tag, não sei o que, deu ruim. Mas teve alguma complicação, eu posso chegar no extremo, embora eu tenha um limite de crédito, de não pagar o cartão. Não vou pagar, vai pra justiça, eu não perco o dinheiro. Quando tá em débito automático, eu também consigo cancelar o débito, tem um contrato, eu autorizo que a empresa faça débitos na minha conta e além disso, tem a operação em si, a operação de débito, todo mês ali aquela operação, e eu posso cancelar operações em específicas. Então, tô ali, né, o banco cancela aí o contrato de débito automático, mas tem aqui um agendamento, você pode apagar aquele agendamento, você não perde dinheiro. Quando tá saindo direto da sua conta, acaba sim operando como um cartão de débito. Tem que ficar atento, é um ponto válido. Como no meu caso, eu não pretendo ter muito dinheiro na conta corrente, ok. Por isso até fiz aquele teste, né? Se não tiver saldo, é bloqueado, porque né, se tiver ali um cheque especial, um limite, vai debitando negativamente, dá ruim danado. Então tem que estar atento sim, ver como que você gerencia essa tua questão financeira. No meu caso em específico, se fizerem aqueles sequestro rápido, sequestro relâmpago, vão conseguir menos dinheiro. Acho que é R$1.000 o limite de saque. Eu não tenho acesso, os cartões que eu ando na minha carteira no dia a dia, eu não tenho acesso a dinheiro fácil. Obviamente, né? Emergências acontecem e você tem que ter uma maneira de lidar com isso, mas a maneira que eu lido com isso não é nas minhas contas bancárias. Agora, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês é esse facilmente clonável. É clonável? Sim, mas não é assim tão facilmente, porque essas tags NF6, RFIDs, no caso do pedágio, não são códigos de barra, não é informação fixa, é um computador aquilo ali. Código de barras é uma informação fixa, você pode clonar, você pode imprimir um igualzinho, vai funcionar, copia direitinho, vai funcionar 100% das vezes. Quando a galera fez, vou chamar aqui de tag, a primeira versão, falou, vamos fazer o seguinte, na primeira versão das tags, acho que são 10 ou 16 trilhas para gravar informação, e a primeira trilha 0, era uma informação somente de leitura. Então, por exemplo, tem ali na trilha 0 um identificador único que você não pode alterar, as outras informações você pode alterar, são regraváveis e, digamos ali na trilha 0, ninguém pode escrever. Na hora que é construída, fabricada a tag, é gravado um serial, tipo um número de chassi, número de identificação, você não pode mudar depois e as demais trilhas você pode escrever. Aí eu coloco na trilha 1 o número de contrato com a empresa de pedágio, ou a placa CPF, enfim, o que for. Na hora da leitura, eu vou ler esse número de contrato, vou ler o identificador único, jogo lá no sistema, vejo lá o número de contrato, a placa de quem é, se tem saldo, se não tem, verifico, é o mesmo número, identificador único. Obviamente, isso não foi muito bem sucedido, porque rapidinho pintou no mercado etiquetas onde você conseguia escrever na trilha 0, aí vem a segunda versão, isso aqui nem cartão SD, classe 1, classe 2, aí vem a classe 1, segunda versão, para resolver esses problemas. A gente faz algumas simplificações nas tags, né? Por exemplo, tem a antena, não tem uma antena. Aquilo dali é uma bobina, aquilo dali é metade de um transformador. Metade de um transformador tá na tag, na etiqueta, outra metade tá na onda que tá sendo emitida. Quando você junta os dois, você tem um transformador de verdade, você passa a ter energia que alimenta o sistema. Recarga sem fio. Você não tem as bobinas? É exatamente a mesma coisa. Aqueles processos, só que funcionam numa distância maior, geram uma energia que alimenta o sistema. Por isso que eu digo, é um computador. Claro que é um computador, falei pra você, né? Desmonta, pegou um cartão
cartão vencido Smart Card, desmonta, você vai ver ali um chipzinho de 2mm por 2mm debaixo daquele Smart Card do chip. Corta ali para você ver as antenas que não são antenas, caso seja um cartão por aproximação. Tem uma tag aí antiga, corta para você ver os chips, como funciona. Então hoje, como é que é? Hoje você tem essas trilhas onde as informações estão gravadas e você tem tipo um Secure Enclave, você tem uma outra trilha que é a chave de criptografia. Então você vai usar a etiqueta. Quem é? Tá, esse aqui é o número de contrato ou qualquer outra informação. No caso de cartão de banco, você tem o número do banco, você tem o número da conta, o número da agência, que eram as mesmas informações que estão naquela tarja magnética, acho que são 73 caracteres. Então você tem as informações salvas, só que o leitor, né, faz o seguinte: deixa eu ver se você é você mesmo. Ele gera um número aleatório e manda para a etiqueta criptografar. A etiqueta criptografa com a chave que está salva, devolve, aí o sistema que conhece a chave, né, o banco, a empresa de pedágio conhece a chave, verifica, valida, você é você mesmo, e aí libera. A informação ela é dinâmica, funciona como se fosse uma verificação em 2 passos. Dá para clonar? Dá, claro. Eu posso emular o sistema, posso montar um dispositivo onde eu submeto os números, as chaves que o sistema manda para tag, mapeio as respostas. Toda vez que manda a tag retorna ABC. Quando manda 2, a tag retorna XYZ. Mapeio tudo, além das informações estáticas. Vem uma leitura, o número aqui é o 1. 1 eu sei qual é o ABC. Ou, de repente, eu consigo 10 números, 100 números, e a partir desses 100 números eu consigo remontar a chave de criptografia. Hoje isso não rola. Hoje, a única maneira de você ler qual é a chave de criptografia que tá no chip é desmontando o chip, fazendo uma leitura que você tem ali no final das contas, são zeros e uns. É você destruir a etiqueta e colocar a etiqueta no microscópio. Então eu posso clonar a minha tag destruindo a tag. Eu pego a chave, gero 10, 20 etiquetas, mas a etiqueta original ela foi destruída. Tem até alguns outros ataques que você pode fazer para descobrir a chave, mas não é assim tão simples. Tanto que até hoje você não tem casos de clonagem de tags. Você tem golpes sim em cima de tags, mas é associar um cartão clonado, é você associar numa conta de outra pessoa, mas o clone em si, de maneira facilitada, não rola. O dia que a gente descobrir como fazer de uma maneira viável, a gente vai usar no cartão de crédito que tem um alcance maior, mas claro, tem que estar ligado. A palavra-chave é criptografia. Quando é um sistema computacional, vai se passar alguma informação para ser criptografada, vai ser validado e saber se aquele carinha é aquele carinha. Isso é uma verificação computacional. Tem outro tipo de verificação que você, por exemplo, as novas placas de carro tem QR Code e tem o NFC. QR Code, a maneira de gerar aquele QR Code, só quem tem a chave de criptografia sabe gerar aquele QR Code. Todo mundo consegue ler. Então eu vou lá, pistolo, e vejo que no QR Code a placa é ABC. Eu olho a placa, tá XYZ. Opa, não bateu. Que é o mesmo esquema do documento que tem QR Code, carteira de habilitação. Eu pistolo aquele QR Code, eu vejo o número, eu vejo a fotinho. E só quem tem a chave consegue gerar aquele QR Code. Se for um documento falso, né, vai aparecer a foto de uma outra pessoa. Então tem essa conferência manual. Mas como é que eu vou verificar um número, um código de contrato, uma agência e conta, né, para saber se aquilo é autêntico? Aí eu uso esse desafio, né, da criptografia. Criptografe isso aí para ver se você é você mesmo. Mas esses sistemas podem ser usados para monitoramento, para tracking. Descobriram uma falha no Bluetooth LE de 2010, protocolo de 2010. O sistema, ele até fica trocando o MAC ID, digamos, o número de identificação, para não ter tracking. Mas alguns números são fixos e através desses números fixos do protocolo conseguem saber que você é você. Tem através da procura de Wi-Fi do celular, agora pela placa de carro, as tags de pedágio, tudo hoje é traqueável, é quase um reconhecimento facial, aquelas dissonâncias cognitivas. Tem certas coisas que a gente se sente invadido, outras não, porque a gente não sabe exatamente como funciona. Nos Estados Unidos, algumas cidades bloqueando o reconhecimento facial, né? Oakland entrou nessa agora, já foi São Francisco, Somerville, agora Oakland. Orlando tá parando de usar o sistema de reconhecimento facial da Amazon porque encontrou problemas, questão de gênero e raça, problema de algoritmo, mas ainda não vetou o reconhecimento facial. No caso do tracking do Bluetooth, ele é Apple e Windows. Para Android não rola porque o Android inverte. É o Android que escaneia os códigos, não é escaneado. Você até pode ligar e desligar o Bluetooth para mudar o código, mas a gente não faz isso, fica ligado, acaba sendo rastreado. A NSO Group, a israelense, anunciou que consegue emular um iPhone e assim se conectar no iCloud e também no Google, Facebook. Como que eles conseguem clonar as chaves? Aí tá a questão. A
Apple falou, não, talvez ali, mas a gente tá seguro, isso não vai ser aplicado em larga escala. Deu aquele migué. Maneiras de clonar, de burlar, sempre vai ter. Talvez alguém apareça com microscópio quântico, raio-x, tomográfico, whatever, que consegue fazer leitura da chave na tag, mas hoje não rola. Tem até uma galera que tá querendo fazer microcódigo dinâmico. Você tem as instruções no chip e esse chip, ele vai reorganizar aquele código. Para quê? O hacker, ele vai espiar para explorar uma falha, vai ver a informação. Descobri aqui uma falha que eu posso entrar por essa porta. Só que daqui a 50 milissegundos aquela porta já não tá mais lá. O microcódigo já mudou. Provável que em algum momento futuro a gente veja tags NFC, RFID com MAC address aleatório, entre aspas, como já é hoje no Bluetooth LE, para evitar o tracking. Vai complicar um bocadinho mais, mas de novo, se quiserem te pegar, vão te pegar. É uma questão de tempo e dinheiro. Só não pode ser, vou chamar kit fácil, só não pode ser, mandou uma mensagem via WhatsApp e quebrou a segurança de tudo. Tem que ter um pouquinho mais de dificuldade. Os problemas que a gente enfrenta hoje não são problemas técnicos, são problemas de pessoas, de usuários. É o que eu chamo de usuário educado. De você nunca digitar a senha fora do lugar. Não digita a senha no WhatsApp. A galera, aqui eu sou Web Motors, eu sou aqui Mercado Livre, te mandei um SMS de confirmação. Qual foi o SMS mesmo que chegou aí de confirmação? E é o cara tentando burlar o teu WhatsApp, que tá pedindo código. Vou colocar uns exemplos de um golpe pra você ver como é que é lá no Instagram, no @CocaTechPod, no Stories. Aliás, recebi um e-mail do C6 falando, a gente não tem empréstimo. Se alguém ligar pra você, mandar mensagem falando de empréstimo, não é a gente ainda não tem empréstimo, a gente não liga pra ninguém, não manda nada pedindo sua senha. Malandragem tá esperta, tá explorando as falhas. Pode até ter tido um vazamento aí de e-mail de usuários C6, mas é um problema de pessoa, não é um problema de tecnologia. Que nem tava falando ontem do Dropbox, abrindo um novo aplicativo, um novo navegador. Não é um problema de tecnologia, é um problema... Aliás, parou, só abriu 2 vezes, não abriu mais. Não é uma questão de tecnologia, é uma questão de pessoa, de negócio, como o Dropbox, que agora, né, tá na bolsa, precisa fazer dar grana pros acionistas. Como que ele vai fazer? Não, só 3 usuários aqui, não, vamos ver se eu consigo forçar aqui eu ganhar alguma coisinha. O OnePassword, ele soltou uma atualização para iOS que não deixava mais você ter cofre local. Você era obrigado ou a usar o iCloud, ou a usar o Dropbox, ou usar a nuvem do OnePassword. Pode até fazer um sentido. Não, poxa, tem o iCloud, tem o Dropbox, tem a minha nuvem, não preciso do local. Mas tem gente que usa assim. Não pode tirar as coisas assim do nada, mudar os comportamentos assim do nada. Notícias. CocaTech. O Galileu voltou a funcionar, voltou ontem, quinta-feira, mas assim, voltou a funcionar, mas pode ter algumas instabilidades. Verdade que os caras ainda estão perdidos, ainda estão investigando, mas voltou a funcionar. Como falei, né? Brexit saiu da Inglaterra, foi pra Itália, Inglaterra voltou pro GPS americano e a Itália tá ali se rearrumando. Isso não afeta diretamente a você, a mim, porque hoje os aparelhos usam múltiplos GPS, entre aspas. Você tem Beidou, é o chinês, tem o GLONASS, que é o russo, QZS, QSZZ, que é o japonês, não tem um impacto maior. De Apple, a fidelidade dos usuários de iPhone está no nível mais baixo de toda a história. Não é um número exatamente ruim, mas enquanto, por exemplo, há 2 anos atrás, 92% das pessoas que tinham iPhone compravam um novo iPhone, hoje esse número está em 74%. Samsung continua lá em cima, continua com os seus 90 e tantos %, o que me levava a dizer, usuário de Android continua sendo usuário de Android e usuário de iPhone continua sendo usuário de iPhone. Vai ter aquela galera que troca, mas aí depois volta. Você tinha uma troca ali girando na casa de menos de 10%. Hoje a fidelidade do Android permanece, mas a do iPhone caindo. Não dá para colocar a conta numa suposta falta de inovação, porque são excelentes aparelhos, tem mais ou menos essa pegada, mais ou menos essas limitações desde sempre. Sempre teve, se tivesse isso aqui no iPhone, então não acho que esse é o motivo. Parece muito mais ser uma questão de preço, né? Parece ser muito mais uma questão, efeito Netflix, aumentando o preço. No caso da Netflix, perdendo alguns programas, aumentando a concorrência, ou seja, Netflix está perdendo vantagem competitiva, que é a mesma coisa que acontece de alguma maneira com o iPhone, tanto que você vai ver as vendas no trimestre, mais vendido lá nos Estados Unidos foi o 10R, depois do 10R foi o 8, e depois, aí um mais carinho, o 10S Max, mas já tá ali focado talvez naquele público mais geek para 2019, né? Segundo os papinhos rolando. A gente vai ter
entre o 10S, 10R e o 10S Max, 5.8, 6.1 e 6.5 polegadas, câmera tripla no 10S e 10S Max e câmera dupla no 10R, aquele quadradão. Todos os modelos ganham uma câmera a mais. Saiu uma nova leva de betas públicos, Catalina, iOS 13 e o iPadOS, a conectividade de pendrives, entre aspas, no iOS 13 sendo exaustivamente testado. Conectaram agora um iPod e funciona desde que seja FAT32, consegue recarregar o iPod, mesmo através do iPhone, mesmo através da porta Lightning. De emoji, a Adobe fez uma pesquisa entre os usuários de emoji, não foi uma pesquisa dizendo quantas pessoas usam emoji, não. Da galera que usa, qual emoji que você mais usa? Ganhou, em primeiro lugar, o chorando de tanto rir, o coraçãozinho e aquele beijo com o coração em terceiro. Eu vou deixar a pesquisa, colocar lá no Dojo. O entendimento é que a galera que usa emoji são pessoas mais amigáveis, usa sim emoji para se solidarizar com a pessoa, para deixar a conversa mais suave de alguma maneira. De mobilidade, a iFood e a loja falaram, olha, vou segurar aqui, travar o bônus das entregas para ver se aumenta a segurança. Qualcomm tomou uma multa de quase 300 milhões de trumps, isso na União Europeia, por causa de trust. Tinha tomado uma multa de 1,2 bilhão naquela treta com a Apple, multas rolando solto. Agora, porque entre 2009 e 2011 vendeu chip abaixo do preço para tirar a Icera do mercado, usou o seu poder para controlar o mercado. Nas criptomoedas, tem gente sugerindo para a Amazon cuidar da Libra ao invés do Facebook, porque teria mais a ver com o pagamento, tem um alcance relativamente global, embora não um alcance de Facebook. A galerinha que sugere isso tá naquele pacotinho ali, Estados Unidos e Europa, onde você tem uma forte presença da Amazon. Austrália também. A Amazon também tem as suas tretas, mas seria mais amigável, né, do que o Facebook. Coinbase tá com uma funcionalidade legal, mostra o que os grandes players estão fazendo, se eles estão comprando ou estão vendendo, e assim você consegue saber a força do mercado, para onde ele tá indo, força compradora, força vendedora. Microsoft apresentou seus resultados, fez bonito, recorde, parte de nuvem, que inclui o Office, né, essa nuvem corporativa, teve um aumento de 14%, na parte de Windows, e engloba os demais softwares, engloba a divisão de jogos, Xbox, teve um aumento de 4%, isso muito devido ao Windows, ao Surface também, mas o Surface não tem um alcance. Surface aumentou 14%, o Windows aumentou 9%, os demais produtos associados 13%, mas o Xbox encolheu 10%. Leitura, Satya Nadella tá fazendo direitinho, tudo nos conformes, mas tá na hora de um novo Xbox. No universo Android, a Huawei falou, então, sabe o Hongman? Então, ele não vai substituir o Android, não. Agora que as coisas estão mais amigáveis, ela pode falar mais um pouquinho. O Hongman, ele foi feito aqui pra internet das coisas. Ele não foi pensado para smartphone. YouTube Music, quando você tá ouvindo a música, na parte de cima, você vai escolher se você quer a música ou o vídeo, se você quer um comportamento, entre aspas, lá Spotify com uma imagem fixa, você vai exibir o vídeo, o videoclipe, facilitou esse processo. Google também tá com uma iniciativa, tá acabando os jornais locais. Você tem as grandes notícias, as notícias nacionais, mundiais, mas e o que tá acontecendo na sua cidade? Falando de Brasil, você até consegue, tá acontecendo isso aqui no Rio, tá acontecendo isso aqui em São Paulo, mas o que tá acontecendo em Santa Maria, lá vai fumaça? Então Google, na parte de notícias, Google News, tá experimentando ver o que dá para fazer com essas notícias locais, com os jornais locais que estão fechando. Tava comentando, né? Imposto de robô, vamos pegar a grana das empresas e aplicar na parte de emprego, numa seguridade social. Tem um outro lado aí, peraí, né? É esse novo modelo de internet que tá acabando com os jornais locais? Então vamos pegar esse novo modelo de internet para cuidar, para resolver o problema dos jornais locais. De rede social, Instagram, vai falar agora, ó, você postou fotinha aqui não safe for work no stories, você foi odioso aqui nesse post, postou, né, símbolos que não deveria, você comentou aqui com bullying, você tá fazendo ameaças, muda esse comportamento, senão vou deletar sua conta, hein? E para finalizar, registrar que eu assisti o Miranha e a parte mais legal de todas foi quando há uma recomendação, ó, usa VPN. Legal ver VPN virando carne de vaca. Até me deparei com um artigo fazendo uma análise das VPNs gratuitas e como a maior parte delas são chinesas, são controladas pelos chineses, não tem uma política de privacidade assim. Tem aquela coisa, né, do pago versus gratuito, mas também o que me chamou a atenção nessa história é que a gente acaba tendo um viés, né? Já fala assim, os VPNs gratuitas são chinesas. Já passa aquela ideia de pouca confiança. Entretanto, que nem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar essa história, que a Constituição americana é que é uma boa Constituição, porque ela tá lá, tem tantos artigos pouquinhos e tá vigorando já há centenas de anos, já que no
Brasil a Constituição é uma porcaria, porque a gente tem que mudar a Constituição por completo a cada 40, 50 anos, e a cada 4, 5 anos a gente coloca uma pulsão de alteração. Já ouviu essa história, não é? E na verdade não é exatamente assim. O que acontece é que aqui no Brasil, o nosso direito é a lei escrita sendo interpretada. E uma vez que muda o conjunto de regras, você precisa escrever essas novas regras. Já nos Estados Unidos é o tal do common law, onde você não tem a lei escrita sendo interpretada. Você tem o tal do senso comum. Então, o que está em vigor hoje, do ponto de vista de leis, é o senso comum. Uma vez que muda o senso comum, você muda a aplicabilidade, você muda as leis, mas elas não precisam ser escritas, por isso que você não tem a tal alteração da Constituição. Sendo aqui bem simplista. E no caso chinês, a gente tem o grande firewall, a gente tem a proibição das VPNs. Parece que eles têm muito mais motivos de terem VPN do que a gente. A gente aqui usa VPN por privacidade. Lá talvez eles usem por necessidade. Pegou o ponto? Então, o fato de ser chinês não necessariamente quer dizer muita coisa. Claro, tem que estar ligado. Eu, pessoalmente, como eu digo, né? Você escolhe por quem que você quer ser espionado. Eu, pessoalmente, prefiro ser espionado pelo Trump. Talvez até muitas das VPNs chinesas sejam ali honeypots, né? Sejam armadilhas para ver o que a galera tá usando, o que a galera tá fazendo. Alô, Navo? Alô, Zuck? Alô, Facebook? Mas talvez também tenha um motivo prático que a gente não veja em função do nosso viés. E assim, falando demais, cheio de tags, mas dirigindo devagarinho, com muito cuidado. Tô sendo extremamente cuidadoso, porque eu não quero morrer antes desse final de semana, porque imagina, morrer agora. Sem assistir, cheguei até aqui e não vou assistir. Terceira temporada da Casa de Papel, não rola. Se bem que tem Top Gun 2020, né? Então vou ser 3 vezes mais cuidadoso, pelo menos, até 2020. Abraço pra vocês, excelente final de semana, excelente Casa de Papel. Até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.